Líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Arilson Chiorato, do PT, criticou o decreto legislativo apresentado hoje pelo governo do estado que prorroga o estado de calamidade pública no Paraná até 14 de agosto. Na prática, segundo Arilson, o Poder Executivo já não considera mais a pandemia do coronavírus como calamidade pública, mas solicitou a prorrogação para poder manusear o orçamento do estado como bem entender. O parlamentar ressaltou que, embora o governo Ratinho Júnior utilize a justificativa da calamidade pública para uma série de gastos, o Estado não investiu mais do que o mínimo constitucional em saúde nos últimos 3 anos. Abre aspas. Ao mesmo tempo que o Estado utiliza a justificativa da calamidade pública para quase tudo, isso não foi suficiente para fazer o governo gastar mais com saúde do que exige a lei. Nos 3 anos da pandemia, 2019, 2020 e 2021, o Paraná apenas cumpriu a meta fiscal de 12% de investimento em saúde. Para se ter uma ideia, nos 4 primeiros meses deste ano, o gasto com saúde foi apenas de 5%. Ou seja, a calamidade pública vale para tudo, menos para a saúde. E aí, Celestino, concorda com o líder da oposição? Eu só não concordo em relação à saúde, né? O governo federal aplicou 1 trilhão em saúde. Não, mas aqui como ele... Calma aí, só pra gente deixar bem ponderado. Aqui ele tá falando do governo do Estado. Sim, isso, mas se veio o dinheiro do governo federal, né, então sobrou dinheiro na saúde. Pode ser que não foi aplicado o dinheiro do Estado na saúde, na porcentagem que ele está pleiteando aí. Mas com certeza veio muito dinheiro do governo federal. O Arilson Chiorato está certo, e aí eu queria ver o companheiro dele aqui de Maringá, o Mário Verri, também fazer o mesmo com o prefeito Ulisses Maia, que também tem o estado de emergência está declarado aqui em Maringá também, até, acho que dezembro, né, se eu não me engano. Sim, mas assim, eu não entendo porque o Mário. O Mário Verri é do PT, o Arilson Chiorato também é do PT. Não, mas tem uma ligação. Deputado estadual legisla para o Estado. E não, mas o vereador... O estado de calamidade ele é aprovado... município. O estado de calamidade ele é aprovado... Maringá... Não, calma, deixa eu falar. Pela lei, o estado de calamidade ele não é aprovado pela Câmara dos Vereadores, ele é aprovado pela Assembleia Legislativa do mas Estado. Maringá tem uma. Sim, tem uma que é aprovada pela Assembleia. E o Estado tem outra. Sim, e é aprovado pela Assembleia, não pela Câmara dos Vereadores. Sim, mas são companheiros, eles vão se entender, eles estão sabendo o que eu estou falando. Porque o Estado... segundo o STF, né, o Estado manda e o município manda mais que o Estado. Então, Maringá, durante a pandemia, mandou mais que o Estado, tanto é que o prefeito Ulisses Maia fez decretos antes mesmo que o governador do Estado, decretou várias coisas que nem o governador do Estado decretou para o Paraná. Então, eu acho que cabe sim ao Mário Verri, né, entrar em contato com o Arilson Chiorato e copiá-lo, que eu acho muito bom. Apesar de ser palanque político para ele, né? O candidato dele é o Roberto Requião e ele, lógico, não quer que o Ratinho Júnior use dinheiro fazendo licitação, né, sem compromisso, vamos dizer assim, republicano. Vai lá, Francês. Esse baixo índice de gasto com saúde pública pelo governo Ratinho é claro indício de que o governo federal contribuiu muito para com o Paraná e com outros estados, né? O governo federal foi suficientemente bom para os governadores, para as prefeituras, inclusive, né? E no caso específico de Maringá, o prefeito estende, porque o prefeito diz que nós temos dinheiro sobrando, né? Maringá é uma metrópole em termos de dinheiro em caixa, né? Agora, depois dessa pandemia toda, vamos ver o que é que o governo precisa de se descobrir, o que é que o Ratinho está querendo manipular em termos de recursos, né? E eu não sei ainda, ele vai mexer nos cofres públicos e a oposição está aí esperta, tentando descobrir onde é que ele vai mexer. E nessa época de final de campanha eleitoral, isso aí pode derrubar alguns pontinhos dele no percentual, como o interesse do PT, que tem o obtuso Roberto Requião como seu candidato. Deixa eu só, antes de passar para o professor Itamar, fazer aqui
A gente viu na pesquisa de ontem que a gente tem muita gente que está indecisa ainda com o voto aqui pro governo do estado. A gente vê uma margem muito alta do Ratinho em relação ao Requião, que seria o segundo colocado, mas tem uma margem muito grande de pessoas que são brancos e nulos e que também estão indecisos. Nacional também, mas não consta nas pesquisas. Eu sempre trago na faixa de 5 das pesquisas, não sou eu que estou falando, do que eu trago das pesquisas, né? Aqui do Paraná chega a quase 20. 20 seria quase 20, né? Entre nulos, brancos e indecisos, cara, 20%, na verdade, indecisos, brancos e nulos tem uma votação mais expressiva que o Requião. Então, até que tenho ponto uma esse tipo de coisa? explicação para isso. Circula nos grupos da direita que o presidente Bolsonaro vai colocar o Felipe Barros como candidato ao governo. Então isso gera muita dúvida, né, e desconfiança. É óbvio que o Felipe Barros não será o candidato a governo do presidente Bolsonaro. Então esse pessoal, essa porcentagem, apesar que eu não acredito em pesquisa, essa porcentagem eu acredito no que eu vejo nos grupos. Essa porcentagem de indecisos é justamente por isso. Mas olha que começar a campanha, o presidente Bolsonaro, e aí o pessoal tem que começar a acreditar no potencial do presidente Bolsonaro. Olha que o presidente Bolsonaro indicar o candidato dele ao Senado, que ele já falou que é o deputado federal Paulo Martins, o Paulo Martins vai deixar de ser o terceiro ou o quarto e vai para o primeiro lugar. O Ratinho Júnior vai estar com 60% até setembro, pode escrever isso. A hora que o presidente Bolsonaro colocar a mão dele aqui no Paraná, as pesquisas vão mudar. Vai lá, professor Itamar. Então, Vitor, aquela máxima, né, que até relógio parado marca a hora certa 2 vezes por dia, né? Nesse ponto aí, o líder da oposição tem razão, não tem justificativa de continuar, né, com esse estado de emergência. Até quando? Por quê? Né? O que está? Ou seja, a mim sempre dá aquela impressão de que tem aí uma tentação para fazer compras sem licitação, né? Aquilo que algumas cidades licitaram até sistema de câmeras de vigilância das avenidas, das ruas, aproveitando desnecessidade, né, vamos dizer assim, de fazer licitação, né? Mas, digamos assim, quando alguém diz uma coisa certa, a gente tem que reconhecer. Né? Acho que nesse sentido é o interesse eleitoreiro do líder da oposição, mas ele está certo. Quem está certo, independente de quem seja. Se alguém disser alguma coisa real, verdadeira, mesmo que seja o Lula ou a Dilma, a gente tem que concordar, né? Não é apenas... ou seja, o meu princípio é assim, as pessoas têm que ter princípios. Quem tem princípios, com seus princípios você opina sobre qualquer coisa. O problema é quando as pessoas só têm uma causa, e aí elas abrem mão de todos os princípios para atingir essa causa, que é esse objetivo maior. É isso, caro Vitor. Vai lá, Francês. A maioria dos paranaenses não está preocupada com a eleição. Todo mundo está recém saído da pandemia, todo mundo tem contas acumuladas, a energia que sobe, a água que sobe, o esgoto, a gasolina que sobe, está todo mundo ainda preocupado, ainda se levantando, ainda começando a dar os primeiros passos. O supermercado que parece que está dando a estacionada no preço. Essa é a preocupação, ninguém está pensando em campanha eleitoral não, né? Então, mas o que salta à vista talvez seja mais a campanha federal e depois a campanha estadual, onde essas dificuldades refletem naturalmente no governador que está lá no Palácio do Iguaçu. Poderia ser outro governador, ia refletir nele, né? Agora, na verdade, ele é o único candidato, porque ele já está na mídia diariamente, todo mundo sabe que ele é o governador, e os outros candidatos não estavam aparecendo, não estava aparecendo ninguém. O nosso Roberto Requião, veja a opção, né? Surgiu só agora. E ele não tem toda essa cobertura de mídia. O Moro daria uma embolada nesse... O Moro daria uma embolada com certeza, porque ele já está lá em cima, né? Já, contra ou a favor, mas ele ainda tem aquela figura de mítica, né? Você concorda com o Francês? Daria uma embolada, Celestino? Com certeza. Aonde? No condomínio? Qual condomínio? Paraná, chamado condomínio. A que me refiro nesse momento. Para deputado, eu creio que sim. Ele seria bem votado, mas perderia até para Felipe Barros.
E para o Senado ele ganha com o pé nas costas, com certeza. Eu não concordo com isso mas eu e não não sei, ganharia. Celestino, Porque assim, ó, o presidente... Vamos para a lógica, né? O cara que vota no presidente Bolsonaro, ele vai lembrar que o Moro traiu o presidente Bolsonaro, saiu fazendo ilações contra o presidente Bolsonaro. Vai votar no Moro? Então o presidente Bolsonaro não tem essa porcentagem toda que você acha que tem. Porque não tem lógica. O cara vai votar no presidente Bolsonaro e pro Senado, que é o candidato do presidente Bolsonaro é o Paulo Martins, vai votar no Moro. O cara vai votar no Moro não contra o presidente Bolsonaro, contra o Lula. Não, então, mas o Paulo Martins... Pelo serviço que ele fez para a Então, nação. vamos votar no Paulo Martins, que é deputado federal por 2 vezes. O Sérgio Moro nem vereador foi. Mas o Paulo Como não tem trabalho para... Vai trabalhar só para quê? Paulo Martins não tem recall. Quem vai lembrar o Paulo Martins por quê? Porque ele era comentarista de uma televisão lá de Curitiba. Não, é só você ver os projetos. Ver os projetos. Hoje mesmo ele encaminhou uma PEC. Hoje mesmo ele encaminhou uma PEC. Mas não dá para comparar ele com o Moro perante a opinião pública. Tirando as decisões monocráticas do STF. Não. O que o Moro fez contra o STF até Você agora? está falando de minúcias, detalhes, filigranas. Então, os detalhes que vai ser a escolha do eleitor do Bolsonaro. O eleitor comum O eleitor do Bolsonaro isso, não vota no Moro. O eleitor comum não vai fazer isso, não vota sim, vai votar. Porque ele tem o Moro... Você está querendo que o eleitor do Bolsonaro vote no Moro porque você gosta do Moro. É diferente. Agora você achar que o eleitor, o bolsonarista que lembra de 2019, que saiu nas ruas, né? O presidente Bolsonaro de mãos dadas lá no jogo do Flamengo com o Moro, e depois o Moro fazer aquelas ilações, sair atirando do governo Bolsonaro, ele vai lembrar. Ele vai lembrar, não vota no Moro. Eu te garanto, Ok, Francisco. vamos lá, professor Itamar. Marca aí pra gente conferir. Eu vou na marcar, eleição. vou marcar. O bolsonarista não vota no Moro.